Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estudo do livro de Mateus. Esse é o vídeo 15 e hoje nós vamos falar sobre Mateus 5, do versículo 21 ao versículo 26. Esse estudo ele se torna muito importante porque são as próprias palavras de Jesus. Aqui não é Paulo falando, aqui não é Pedro, aqui é Jesus com a sua mensagem pura. E como eu sempre faço e falo também, a interpretação aqui, ela não é uma interpretação dogmática, ela não é uma interpretação religiosa no sentido de seguir algum critério que não seja a própria palavra de Jesus para interpretá-lo, o modo de Jesus, como ele viveu. Essa é a minha interpretação em todo o Evangelho. Faço isso porque creio ser essa uma das mais coerentes, é a mais reveladora, porque a própria palavra assim diz, né? João vai dizer que Jesus é o Logos, Jesus é Deus entre nós, ele é a palavra. Palavra escrita não é apenas isso aqui, palavra escrita é aquilo que Jesus deixou pra gente como mensagem. Isso aqui revela, isso aqui traz, isso aqui ela nos mostra um conhecimento, mas a forma de você interpretá-la pode ser múltipla, né? Você pode pegar isso aqui e por causa disso aqui, gente mata gente. Mata não só fisicamente, mas mata de fome, mata por palavras. Então, você pode usar o escrito bíblico de diversas formas, mas a hermenêutica que eu utilizo aqui é o próprio Jesus. É a maneira que ele foi, é o princípio que ele deixou para nós, é o que eu interpreto a sua própria palavra. Então, aqui a gente não vai falar de dogmas e nem de religião, a gente vai falar do evangelho puro e simples, tal qual ele é, tá bom? Bom, e aqui no 21, depois de toda essa explicação inicial, aqui no 21 ele vai dizer, Jesus mesmo diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matará. Eu Jesus, porém, vos digo que... Eu não vou ler o texto, mas eu vou explicar. Ele vai dizer o seguinte, olha, antes era não matar, não roubar, não adulterar. Agora comigo... O que eu quero dizer para vocês é que é diferente. Não vale não matar. Não matar já não é mais suficiente. É necessário você não odiar. É necessário você não ridicularizar, você não desprezar, você não violentar o outro. É necessário você ter uma consciência mais profunda em relação ao seu irmão. Matar é fácil, não matar é fácil. Agora, não odiar, não desejar o mal ao outro, não se encolerizar, não xingar, como ele vai usar essa expressão. Se você xingar o seu irmão, se você desprezá-lo e você tiver uma oferta para me entregar, não entregue. Vá lá no seu irmão, acerte a sua situação com ele, peça perdão e depois você vem me entregar essa oferta. Porque se você não fizer isso, ele coloca metaforicamente, né? Se você não se reconciliar com seu irmão, ele vai te entregar ao juiz e você vai ter que se reconciliar com o juiz. Então, antes que isso aconteça, vai lá e reconcilia-te depressa com teu irmão. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo que a partir desse critério do amor, né, que eu falo muito da graça dele, que muitos até banalizam, né, falam, esse discurso de amor é o Jesus que cabe em tudo. As pessoas esquecem que é um critério extremamente exigente de Jesus. Jesus está tirando algo que é meramente comportamental, de não matar, e ele passa, olha, não vale você apenas não ter o comportamento de não matar. É necessário que esse critério interiorize em você. E Jesus está explicando que, às vezes, você pode matar o seu irmão com as suas próprias palavras. Você não mata fisicamente, mas você mata ele dentro de você. Você mata quando você ridiculariza. Você mata quando você menospreza. Uma expressão que a gente usa no meu meio de trabalho é que o sarrafo de Jesus é mais alto. Se antes para você matar era suficiente dentro da religião, e aqui matar, não matar, você pode, por analogia, colocar qualquer outro critério, como o próprio Jesus vai dizer, não adulterar. Não adulterar não é suficiente para Jesus. É necessário você não desejar.
Quer dizer, você precisa ter uma consciência muito mais profunda. E ele vai dizer, e olha, você se reconcilia depressa com teu irmão, porque é o seguinte, todo mal, preste atenção nisso, todo mal que nós fazemos gera em nós uma culpa interior. Sim, uma culpa que bloqueia o nosso cognitivo, uma culpa que bloqueia o nosso emocional, ainda que cognitivamente, racionalmente, você diga que não, ainda que você não entenda que haja uma culpa. Mas no fundo, todos nós temos consciência, o mínimo de consciência que seja, a respeito do que é certo e do que é errado. Quando você vilipendia, quando você passa, né, quando você executa o mal, no fundo, você está criando uma culpa interior, que Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você não se livrar dessa culpa, se você não se livrar desse mal, isso mal vai te acompanhar, essa culpa, e vai te escravizar. E ele no versículo 26, ele vai dizer, olha, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás diante do juiz, e aqui ele coloca esse critério, né, há um juiz que te julga, e o nome desse juiz é culpa. Se você não se livrar dessa culpa, se você não se reconciliar depressa, se você não se limpar, não se lavar, isso vai impactar a sua vida com Deus, a sua vida com o próximo. Porque a culpa nos bloqueia, nos fecha para qualquer compreensão humana do que é certo e do que é errado. Isso é tão forte que o próprio Paulo vai dizer, olha, busquem ter em Cristo um culto, prestar a Ele um culto racional, um culto limpo, um culto livre, uma mente, né, que esteja disposta de fato a entender o que é certo e o que é errado. E viver, não só entender, mas para Jesus entender é viver, saber. Não é uma coisa que você guarda aqui e não pratica. Para Cristo, conhecer era praticar. Então, o que Jesus está dizendo, olha, saiam de um comportamento hipócrita, legalista, de não matar, porque para ter paz com Deus é necessário não apenas não matar, mas ter uma vida genuína de amor a você, a Deus e ao próximo. E a pergunta que fica é, andar com Jesus é mais fácil por causa do amor? Ou o amor é um critério de exigência muito mais profundo, a qual nós precisamos dioturnamente, né? Deixar ele penetrar em nós, ele nos limpar a nossa mente. E tanta coisa que a gente precisa aprender a partir desse novo paradigma de Jesus. Jesus não coloca mandamentos. Aliás, não dá para andar com Jesus quem só pratica mandamentos. Eu me recordo, eu fui superintendente de escola dominical da igreja presbiteriana, a qual eu fiz parte, fui também professora de escola dominical, fui líder de mocidade. Eu me recordo, muita gente me procurava e falava, Cristiane, o que eu preciso fazer? Eu quero aprender o que eu preciso fazer. Elas queriam um mandamento, elas queriam um caminho que eu falasse para elas, ó, vai por aqui, ó, vai por ali. Olha, faça isso, não faça isso. É muito fácil andar assim. Mas o que Jesus nos propõe não é isso. Não é um caminho de facilidades. Jesus não nos propõe um caminho de mandamentos. Andar com Jesus não é cumprir mandamentos. Andar com Jesus é você cumprir, é você caminhar com uma consciência que se renova pelo Espírito dele, que vai te mostrando caminhos. Todo dia você vai aprendendo que mandamento é coisa de menino. Mandamento é coisa de primitividade, de quem ficou lá no caminho dos hebreus, lá em Êxodo. Mandamento é para quem está no Êxodo. Para quem está em Jesus, é necessário uma consciência que caminhe sem hipocrisia. Há uma adversativa. Eu, porém, vos digo, andar comigo, Jesus, é estar limpo, é ser mais profundo. É buscar sempre a causa, o princípio maior. Que não é só não matar, é não odiar. É não deixar nenhuma raiz de culpa. Porque ele veio para nos libertar de toda culpa.
Culpa que seja consciente ou inconsciente, mas que ela existe, te bloqueia para todas as compreensões, para os seus relacionamentos. Com o filho, com o marido, na escola, com os amigos, com os pais, com seus próximos. O mal que nós fazemos ao outro nos bloqueia de compreender o mundo, de compreender a nós mesmos e de compreender a Deus, a Jesus. Então, nesse dia de hoje, essa é a palavra que eu deixo, né, é uma palavra de Jesus para nós. Para a gente compreender o nível de profundidade a que Jesus nos convida. E todos os outros textos caminham nessa mesma direção. Sempre que você quiser compreender com profundidade, e essa é o paradigma de Jesus. O paradigma de Jesus é profundidade no Evangelho. Né? Jesus aqui, inclusive, coloca uma crítica muito grande à religiosidade. Quando eu digo religiosidade, é aquela prática ritualística. Não matarás é apenas uma prática ritualística, mas em Jesus eu sou convidada para um novo caminho, um caminho de profundidade nele. Que essa palavra produza frutos no seu coração durante aí os seus estudos e que ela desperte também em você a vontade, o desejo íntimo e sincero de se parecer com o nosso grande mestre, Jesus. Deus te abençoe.